mais um Gente que Pensa e hoje nós vamos discutir o estágio e mercado de trabalho. Você fica comigo, continua aí, roda a vinheta. Está no ar o Gente que Pensa e hoje nós vamos discutir questões do mercado de trabalho para você, estudante que está pensando em iniciar seu trabalho aí na área e não sabe como fazer para procurar o seu estágio. Estamos com o DJ Titos animando o pessoal. Os alunos da Escola Estadual Martim Ciprien que estão aqui. Os nossos convidados, o Jefferson Thompson, que é coordenador acadêmico aqui na Faculdade Pitágoras. Está com a gente também a Sabrine Pedrosa, ela que é estagiária e vai contar um pouco a sua experiência. E o Bruno Cunha, ele que é professor do curso de Direito e vai explicar algumas questões legais aí do estágio, como é que funciona a lei. Para animar o pessoal, temos um cantor sertanejo aqui, o Léo Teixeira, que vai tocar uma música agora pra gente. Vamos lá! Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein. Que prazer estar aqui com vocês, hein. E sábado na balada a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein. Quem sabe cantar assim com o Léo Teixeira, hein? Sábado na balada a galera e passou a menina mais linda. Tomei coragem, comecei a falar. Agora é com vocês, hein? Nossa, ai, delícia, delícia, assim. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein. Nossa. Palmas para o Léo Teixeira. Léo, tudo bem com você? Graças a Deus, é um prazer estar aqui com vocês, viu? Prazer é todo nosso de te receber aqui nos nossos estúdios. Então, conta pra gente, você tá tocando há quanto tempo aí sertanejo? Fiquei sabendo que você também já começou com o rock and roll aí. Como é que foi essa transição de estilo? Bom, eu já tô aí há 9 anos de carreira, já tô no meu 4º disco, Coração de Papelão, graças a Deus está sendo bem executado em todo o Centro-Oeste. Comecei no rock, né? Comecei ouvindo ali Legião Urbana, Capital e entre outros do rock nacional. Mas a alma tá sertaneja. Tudo que eu escrevi é voltado pro sertanejo romântico, o sertanejo mais universitário hoje, né, rotulado, mas é um sertanejo que a gente tem origem lá no Tião Caí de Pardim, entre outros. Mas agora com a juventude agora aqui no universitário, a gente tá aí mostrando nosso trabalho, falando nossa linguagem. Bacana. E você também tem música própria, é isso? Graças a Deus, sou compositor, trabalho aí
Já estou escrevendo dos 12 anos de idade, né? Aí nós estamos aí mostrando o nosso trabalho. Daqui a pouco vou estar cantando a música Trabalho pro pessoal que conhecer. Bacana, né? bacana. Tá falando um tema atual que chama Tô Viciado em Você. Fala que o vício do amor é igualzinho a droga. Gente, olha só. Gente que pensa com um clima romântico aqui também, mas nós vamos discutir a nossa questão do estágio. Daqui a pouco a gente vai ouvir mais música. Queria conversar aqui com o Jefferson. Seja muito bem-vindo, Jefferson, Gente que Pensa. Nós estamos aqui conversando sobre estágio, mercado de trabalho. Você que é coordenador acadêmico aqui da Faculdade Pitágoras, qual você diria que é a importância do estágio para o desenvolvimento de uma carreira sólida, assim, de um estudante? Olha, Maria, ele é importante sobre 2 aspectos, né? Primeiro são aqueles cursos que contemplam dentro do seu projeto pedagógico, dentro da sua matriz curricular, o estágio como uma forma de conciliar o conhecimento teórico, acadêmico que o aluno desenvolve dentro do curso e a prática do mercado de trabalho. O outro fator muito importante hoje é a questão também de viabilizar economicamente esse aluno, porque além do projeto pedagógico, do estágio curricular, ele tem a oportunidade, uma vez ingressado, né, no ensino superior, de fazer estágios que sejam contemplados com bolsa financeira. Então isso ajuda o aluno também a viabilizar outros tipos de projeto da vida dele. Sim, então, Jefferson, seria então colocar os conhecimentos adquiridos na sala em prática, não é? Esse é o primeiro foco, porque antigamente era muito comum você falar assim, ah não, só a história dentro de uma sala de aula é uma e depois quando você for para o mercado de trabalho é outra. Tem um pensador chamado Kurt Lewin que ele fala o seguinte, que não existe nada mais prático do que uma boa teoria. Na Faculdade Pitágoras hoje, dentro dos nossos convênios, dos nossos projetos pedagógicos, nós temos a oportunidade de conciliar as duas coisas. Bom, a Sabrina é uma pessoa que vai poder nos contar melhor sobre isso. Seja bem-vinda, Sabrina. Você que é estagiária e auxilia o pessoal aqui na Faculdade Pitágoras com as questões jurídicas. Você percebe a importância do estágio no seu desenvolvimento acadêmico e profissional também? Não, com certeza, é de suma importância o estágio. Pelo fato de a gente poder tirar um pouco da teoria e ter a prática do nosso curso, né? Porque a sala de aula, às vezes, a gente fica muito na teoria mesmo das matérias, a gente não pode manusear um processo, o que na prática a gente tem toda a liberdade. E o estágio aqui na faculdade também, os advogados, né, que nos auxiliam, os professores, eles dão total liberdade para a gente poder ter contato com o cliente, uma coisa que você vai adquirir só depois formado. Verdade. Você está em qual período, Sabrina? No sexto. No sexto. Então, assim, ainda tem uma caminhada aí pela frente, mas você percebe que você já está mais ou menos dentro da área. Isso. Então, você acha também que isso facilita na hora que você formar, quando você for buscar o seu emprego, quando for começar a sua carreira mesmo? Você acha que o estágio já abre umas portinhas ali, contatos? Isso é importante também? Com certeza. Porque aqui no estágio, você tem um contato no fórum, que você, né, que a gente vai, conhece, depois é importante. E em várias áreas, que os advogados mesmo passam pra gente muita coisa importante, que às vezes na sala de aula, às vezes fica, né, às vezes a gente não tem. Verdade. Sabrina, você está há quanto tempo fazendo estágio nessa área agora? Eu tô desde o segundo período. Ah, então bacana. Assim, então, e você pretende continuar com essa mesma área depois que você formar? Com certeza. Porque a gente vai pegando, né, um gosto ali pela matéria e sem contar que a gente pega muita prática, então a gente é mais fácil para o futuro. Isso mesmo. Então, assim, tem uma outra questão que é importante a gente discutir também, que é a questão legal, né? Assim, tem muita lei que envolvendo o estágio, o contrato. Então, assim, eu queria saber se você teve alguma dificuldade, como é que foi o processo, quais são as necessidades, se você teve alguma dificuldade mesmo na hora de começar o seu estágio. Com certeza, porque no segundo período a gente ainda não tem muita a matéria voltada, a gente tem mais uma introdução. Então a gente tem dificuldade, porque na prática, né, é bem mais complicado. Aí depois a gente vai pegando um jeito, né, e vai praticando, aí depois fica tranquilo. Até ajuda muito, porque às vezes quando a gente vai ver a matéria, que no estágio a gente está vendo, fica bem mais fácil. Bom, mas o estágio não é só essa questão prática, né? Tem também uma burocracia aí que envolve toda uma lei. Tem uma lei recente que foi feita, né, para regulamentar toda essa questão do estagiário. Então eu tô aqui conversando com o Bruno Cunha, que é professor de Direito aqui na faculdade. Eu queria saber um pouco, Bruno, como que é essa questão do contrato, como é que é feita, é muito burocrático, como é que funciona? Tudo bem. Prazer também estar aqui com vocês todos.
Na verdade, quando a gente fala de inovação legislativa, nós tivemos a Lei 11.788 de 2008, que alterou uma legislação do estágio que era de 1977, visando implementar ou garantir maior segurança ao estágio, ou garantir que ele efetivamente cumprisse o seu objetivo, conforme muito bem dito pelo professor Jefferson. Quando você faz referência ao contrato de estágio, a gente faz referência ao termo de compromisso. Existe um termo de compromisso firmado entre quem pretende realizar o estágio, a entidade concedente, que concede o estágio, e a instituição de educação. Essas três partes devem participar do chamado contrato de estágio ou termo de compromisso. E lembrando, quando eu tenho um estagiário que ainda não alcançou a maioridade, o seu representante legal tem que assisti-lo. Isso é importante. Bacana. E uma questão que eu acho que entra em vigor assim para todo mundo que está discutindo essa questão do estágio é a questão da remuneração. Porque às vezes fica falando, estágio não remunerado, estágio remunerado, qual que é a obrigação? Como é que funciona essa questão? O estágio não remunerado continua valendo ainda? Pois bem, essa questão é bem polêmica e bem interessante. A nova lei do estágio, ela diz o seguinte: nós temos duas formas de estágio. O estágio que é obrigatório e o estágio que não é obrigatório. O estágio obrigatório é aquele contemplado no projeto pedagógico do curso em que, dentro da carga horária máxima do curso, existe uma carga específica para o estágio, para a atividade educativa exercida no ambiente profissional. Muito bem, esse é o estágio obrigatório. O estágio obrigatório, ele não necessariamente precisa ser remunerado. Não necessariamente. A remuneração, que a gente chama de bolsa, ela é facultativa. No estágio não obrigatório, ou seja, aquele que não está necessariamente contemplado no projeto pedagógico, que não compõe a carga horária, ou seja, eu não preciso daquelas horas do estágio para poder conseguir terminar o meu curso e ter acesso ao meu diploma, esse estágio é chamado estágio não obrigatório. Aí, neste caso, a bolsa é obrigatória. Assim, e o aluno ele pode fazer esse estágio não obrigatório e já contar como horas no estágio obrigatório, ou são duas coisas diferentes? São duas coisas distintas. Na verdade, o regulamento do estágio pode permitir que o estágio não obrigatório seja contemplado como horas do estágio obrigatório, do estágio curricular, digamos assim. Mas isso é uma previsão do regulamento de estágio de cada instituição de educação. Entendi. Nem sempre, às vezes, né, a gente percebe que esse contrato, essas leis, são seguidas. Assim, eu queria saber quais são as principais diferenças entre um empregado, né, uma pessoa contratada por uma empresa, e um estagiário. Questão de férias, remuneração, 13º. Quais são as principais diferenças entre um funcionário e um estagiário em uma empresa? Muito bem. Primeira coisa que a gente precisa saber é o seguinte, e volto a frisar. O estágio é um ato educativo realizado no ambiente profissional. Ou seja, eu quero concretizar, materializar aquilo que teoricamente eu aprendo em sala de aula. O contrato de emprego, nós temos uma visão basicamente de prestação de um serviço específico em troca de uma remuneração, né? Diferenças básicas. Primeira coisa, o estagiário não é empregado, em hipótese alguma. Nós temos diferença em relação à carga horária, por exemplo. Enquanto eu tenho no contrato normal de trabalho uma carga horária máxima dia de 8 horas, né, contemplando 44 na semana, no contrato de estágio eu posso ter carga horária máxima dia de 4 ou de 6 horas, ou seja, eu vou contemplar a semana 20 ou 30 horas. É uma diferença básica. Por que isso? Para garantir que o estagiário consiga estudar. Isso é importante. Outro ponto, não existe anotação em CTPS, de forma que o estagiário ele não tem acesso àqueles direitos trabalhistas, de garantia, recolhimento previdenciário, acerto rescisório ao final do período de estágio, enfim, ele não é empregado, ele não tem acesso a esses direitos. Pois é, Bruno, essa questão do estagiário exercer uma função de empregado numa firma, existe essa questão de desvio de trabalho? Ele pode exigir que apenas sejam cumpridas essas funções educativas? Porque a gente vê, às vezes, um estagiário trabalhando para uma empresa, às vezes até cumprindo funções que seriam de um empregado. Então, como funciona? O estagiário tem o direito de exigir que ele não cumpra essas funções? Muito bem. É elemento básico do termo de compromisso de estágio a compatibilidade da atividade exercida com a atividade educativa
regularmente cumprida. Isso é condição para a validade do próprio contrato. Mas isso é muito comum, realmente, perceber o chamado, vamos dizer, tecnicamente incorreto, mas desvio de função. O estagiário exercendo função que seria incompatível com o ensino regular. Nestes casos, e não só nestes casos, mas nos casos de transpasse da carga horária, de descumprimento de alguns objetivos do próprio contrato de estágio, questão de divergência em relação à remuneração, o contrato de estágio ele perde a natureza de ato educativo. Ele transmuda-se, transforma-se no contrato de emprego regular, garantindo ao estagiário que não teve viabilizado o cumprimento daquele ato educativo, os mesmos direitos de um empregado comum. Entendi. Bom, Jefferson, queria saber de você agora uma questão seguinte. O estagiário, o aluno, né, de uma faculdade, muitas vezes ele se preocupa muito com essa questão de colocar em prática o conhecimento adquirido na sala de aula. Mas às vezes ele se esquece que a teoria também é importante. Então, às vezes, acaba deixando de estudar, perde prova, perde aula para poder trabalhar mesmo na área ou se dedicar mais tempo ao estágio. Como que funciona? Como que a gente pode aliar essas duas coisas e não perder nem de um lado nem do outro? Bom, Marielle, eu acho que a referência principal é que o professor Bruno Cunha colocou, até do que a lei permite que seja feita. A lei ela não veio simplesmente para emoldurar juridicamente, ela veio sobre um aspecto para dar formato e força, tanto o aspecto legal quanto o aspecto educacional. Então o aluno ele tem que compreender que o estágio, mesmo aquele que possui uma bolsa financeira, aquele que não é contemplado dentro do projeto pedagógico, ele deve servir como instrumento para poder viabilizar, engrandecer, fortalecer o conhecimento acadêmico dele, para que uma vez concluído o curso, ele saia com mais força ainda para o mercado de trabalho, para se tornar um profissional efetivo. Nós temos hoje na faculdade um grande número de profissionais e também um grande número de estagiários com bolsa. Então, o principal foco é esse, é permitir uma qualificação, né? Tanto do aspecto acadêmico, com essa percepção real do dia a dia da área de trabalho que ele está inserido. Bacana, importante. Sabrine, você, é o seguinte, você está fazendo estágio aí na área e você entende também a importância de assistir às aulas e não deixar de estudar também em casa, né? Porque existe... Você acha que é possível conciliar as duas coisas de forma que seja suficiente para aprender o conteúdo da sala de aula e aplicar ele no estágio sem que perca de nenhum lado? Não, com certeza isso é possível. Até porque o estagiário ele pode até na semana de provas ficar meio período, né? Não ficar só um meio período no estágio para poder estudar. Ou seja, durante o semestre normal consegue sim estudar e no período de prova, na semana de prova que é mais complicado para a gente, eles dão essa possibilidade da gente poder sair mais cedo para poder estudar. Bacana, importante. Então, vamos conversar com a plateia agora? Será que alguma plateia tem alguma dúvida? Alguém de vocês aqui pretende fazer algum curso na área de direito, de legislação? Você? Você, então, que eu vou conversar. Qual que é o seu nome? João. João, você pretende fazer direito, então? Sim. E você já pensou em alguma área para atuar? Como advogado mesmo. Eu queria saber mais, a partir de que estágio que como é que eu falo? Estudando, são 10 etapas, é isso mesmo? 10 períodos. 10 períodos. A partir de que período que a gente pode começar a atuar no estágio? Pergunta interessante. Vamos dar um brinde para ele antes de responder? Vamos lá. Palmas para ele, gente. Vai ganhar um brinde e um CD também do Léo Teixeira, que disponibilizou aqui pra galera. Isso aí. Bom, e essa dúvida? É uma dúvida interessante, né? A partir de que momento o aluno ele pode começar a fazer o estágio? João, muito boa pergunta, tá? Na verdade, você pode submeter ao estágio a partir do primeiro período do curso. Só salientando que o nosso projeto pedagógico da instituição, ele contempla, a partir do 7º período, um estágio obrigatório. A diferença é que do 1º ao 7º, seu estágio será não obrigatório, portanto passivo com remuneração obrigatória, e a partir do 7º, a remuneração passa a ser facultativa. Muito interessante essa questão dos estágios também, importante ficar ligado aí na lei. Bom, queria agradecer a Sabrine por participar aqui do nosso programa, seja bem-vindo e muito sucesso aí também na sua carreira. Agradecer ao Bruno Cunha, que respondeu as questões nossas aqui também. O Jefferson vai continuar com a gente no segundo bloco e agora nós vamos ouvir uma música e a gente volta no segundo bloco, é isso, não é? Então vamos, Léo, toca uma música pra gente.
Coração de papelão, não tem medo e nem razão. Vem rasgando a minha vida por uma mulher bandida. Deus do céu, tem jeito não. Coração de papelão, não tem medo e nem razão. Vem rasgando a minha vida por uma mulher bandida. Deus do céu, tem jeito não. Coração malvado e não bate, apanha, vira e mexe, acerta, toda hora engana. De novo vou pro boteco, afogar a solidão, o causar de um sentimento que só me deixa na mão. Coração de papelão, não tem medo e nem razão. Vem rasgando a minha vida por uma mulher bandida. Deus do céu, tem jeito não. Coração de papelão, não tem medo e nem razão. Vem rasgando a minha vida por uma mulher bandida. Deus do céu, tem jeito não. Parece castigo e ninguém merece. Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. De novo esta mulher deu um jeito e foi embora. Vou meter pinga no peito e reza pra Nossa Senhora. Coração de papelão, não tem medo e nem razão. Vem rasgando a minha vida por uma mulher bandida. Deus do céu, tem jeito não. Coração de papelão, não tem medo e nem razão. Vem rasgando a minha vida por uma mulher bandida. Deus do céu, tem jeito não. Tem jeito não. Eita, coração de papelão, hein? Olhe em volta. O mundo gira ao seu redor. Não importa em que lugar do planeta você está. Finque uma bandeira e declare: aqui é o centro de tudo. É você quem dá as coordenadas e decide aonde o futuro vai te levar. O combustível é o conhecimento, a informação. E deles depende a duração da sua viagem. Olhe em volta. Escolha. Descubra. Questione. Aprenda. Pitágoras. O futuro é logo aqui. Oi, meu nome é Rodrigo Fernandes e eu sou blogueiro. Sim, isso é uma profissão. Bom, essa história começou ainda na faculdade. Lá eu tive apoio dos professores e uma estrutura enorme que me ajudou a fazer essa coisa maluca funcionar. Isso mostra como um modelo acadêmico provocador, dinâmico, focado em competência, como é o do Pitágoras, faz toda a diferença. É por isso que hoje em dia eu faço do meu trabalho uma diversão. Ou será da diversão o meu trabalho? Provoque, faça Pitágoras. Tô viciado em você, todo dia, toda noite eu só sei te querer. Te arranca suspiros e poder fazer uma noite de alucinações. O amor é um vício que ninguém percebe, é a dose que todo mundo bebe. Sabe que é bom, pode viciar. Porque quando a gente ama, a gente fica cego e esquece do mundo, fica aéreo. Nem pros amigos não liga não. É uma overdose de paixão. Vivo embriagado o meu coração. Tô viciado em você, todo dia, toda noite eu só sei te querer. Te arrancar suspiros e poder fazer uma noite de alucinações. Tô viciado em você, todo dia, toda noite eu só sei te querer. Fico entorpecido, doido por você. É a droga pro meu coração. Tô viciado em você, todo dia, toda noite eu só sei te querer. Te arrancar suspiros e poder fazer uma noite de alucinações.
Minas. Tô viciado em você, todo dia, toda noite eu só sei te querer. Fico entorpecido, doido por você. É a droga pro meu coração. Tô viciado em você. E esse é o Gente Pensa, que está de volta. Nós estamos discutindo questões do estágio. Queria agradecer ao Léo Teixeira, que está aqui animando o pessoal da Escola Estadual Martins Cipriene. Tá mandar um abraço para a Escola Martins Cipriene. Um abraço especial para você, viu? Isso aí, nesse segundo bloco nós continuamos com o Jefferson Thompson, que é coordenador aqui da faculdade, vai conversar com a gente também. Estamos com o Francisco Carlos Ferreira, ele que é engenheiro mecânico e também contrata alguns estagiários. Vamos ver como é que funciona essa questão. E o Fabiano Luiz Corgozinho, ele que é um fisioterapeuta e já foi contratado, era estagiário. Vamos ver o que aconteceu com ele. Mas antes disso, nós vamos saber o que o pessoal do Giro Estudantil está fazendo, está preparando de bom aí pra gente. Nós estamos em Pará de Minas, é isso mesmo, produção? Estamos em Pará de Minas, então fizemos uma matéria bacana sobre a questão do estágio também. Vamos conferir a matéria? Vamos lá. Atenção, equipe do Giro de Profissões. O próximo destino é na Escola Estadual Fernando Otávio, em Pará de Minas. Para entrar no clima, alguns adereços nada discretos. E a garotada quer registrar tudo. No meio de tantos jovens, já tem uma turma com a cabeça no vestibular. Ou melhor, com o curso já decidido. O mercado de trabalho está muito amplo. Então, eu já escolhi direito para mim, mas tem uma infinidade de cursos, uma infinidade de coisas para ver e descobrir também. Bom, eu pretendo me formar em administração. Engenharia ambiental. Essa galera está firme quando o assunto é curso superior. Mas o que eles pensam sobre estágio? Porque a gente, com o estágio, a gente vai saber no decorrer do curso se é isso mesmo que a gente quer. Porque se caso a gente começar no estágio e ver que não é isso, que é o nosso futuro, a gente pode mudar antes mesmo a gente formar. O estágio é aquilo que abre as portas para a pessoa, para a área, para a carreira dela. Bom, eu particularmente penso que o estágio ajuda muito, porque você já vai entrando no mercado de trabalho e você aprende praticando, né? É muito melhor você aprender praticando que só na teoria. Eu acho que ajuda bastante. Antes de pegar a estrada, a turma do Giro esteve nas salas de terceiro ano do ensino médio. Bom, agora vamos saber mais de quem está aí no estúdio. Com você, Marielle. É isso aí, essa foi a matéria do Giro Estudantil lá em Pará de Minas, falando também sobre essa questão do estágio. Eu estou aqui com o Francisco Carlos e com o Fabiano Luiz, que possuem algumas experiências, um de um lado, outro do outro. Vamos conversar aqui sobre estágio. Fabiano, seja bem-vindo ao Gente Que Pensa. Você era estagiário e foi contratado, é isso? Exatamente. Eu comecei a fazer estágio no 4º período. Fiz estágio em várias áreas até achar a área realmente que eu queria exercer a profissão. Entendi. E você acha que essa experiência adquirida durante o período de estágio foi importante agora que você vai exercer sua profissão como contratado? Sim, até pelo motivo que não só colegas de classe que realizaram estágio, realizaram o mesmo local que eu fiz e por motivos, sei lá, não sei se foi capacidade minha, o pessoal escolheu me contrataram para a profissão, para exercer a profissão. Bacana. E quais são as principais diferenças que você notou? Assim, antes você trabalhava como estagiário, estava ali para aprender, e agora você já está ali com uma outra responsabilidade. Quais são as principais diferenças, né, entre um estagiário e um contratado, no seu caso, que você já vivenciou os dois lados? Na verdade, quando eu comecei a fazer o estágio, eu também exerci o estágio como um profissional. A partir do momento que eu estava ali dentro da empresa, exercendo o estágio, eu me via como um profissional ali. Agora, pós-formado, aí sim, como diz, a responsabilidade aumenta, mas não desvalorizando a questão do estagiário. Bacana, interessante. É importante mesmo a pessoa participar da vida da empresa e vivenciar aqueles momentos como se fosse um profissional mesmo, até para ela poder ir se acostumando com o ambiente de trabalho, com as responsabilidades. O Francisco Carlos, ele é engenheiro mecânico e ele possui uma empresa que já contrata estagiários, já trabalhou. Como é que funciona essa questão? Seja bem-vindo primeiro, Francisco.
É um prazer ter você aqui conversando com a gente. Você já contratou estagiários, contrata, como é que funciona? Primeiramente, é um prazer estar com vocês e obrigado pelo convite de participar. A nossa empresa está no mercado da engenharia e na área de projetos. E nós sempre estivemos assim, buscando os profissionais para estágio dentro da área técnica, tanto da área técnica que é o Senai, como também na área de engenharia. E é interessante que a pessoa faça o estágio, aquele técnico, ou mesmo aquele que está fazendo engenharia, fazendo um curso técnico, é interessante que ele faça o estágio, que na verdade, é uma escolha dele profissional. É uma área se ele vai querer continuar ou não naquela área, para as dificuldades de aprendizado e a dificuldade de estar no meio técnico. Né? Entendi. Francisco, e você tem profissionais também contratados, né? E estagiários. Esses profissionais ajudam os estagiários, oferecem esse suporte? Como é que funciona assim? Porque o estagiário muitas vezes ele chega numa empresa e não sabe muito bem o que ele tem que fazer, como ele deve fazer. Então, assim, esse suporte que é da empresa, dos profissionais que já estão lá dentro, que são mais experientes, ele existe? Nós exigimos que aconteça isso. Nós conversamos antes do estagiário estar chegando naquela área. Nós exigimos que ele dê essa atenção para eles. Tem que ter total atenção e disponibilidade para eles também. Não deixar de fazer o serviço diário dele, o normal, o cotidiano dele, mas dar uma boa porcentagem do dia de atenção ao estagiário. Entendi. Você trabalha com quantos estagiários, assim, atualmente? Hoje nós estamos com 3. 3 estagiários. E como é que a pessoa que procura essa vaga no estágio, o que ela tem que fazer? Quais são os procedimentos? O que nós, no início, que nós começamos a pegar estagiário, principalmente o Senai, foi uma procura que nós tivemos, da dificuldade que nós estávamos tendo com o leigo no assunto, entrava e não dava aquele retorno do que a gente precisava, de manter uma efetivização no trabalho. Aí nós começamos com o Senai. Fomos no Senai, conversando com a diretoria do Senai, com os professores, e que trouxesse para nós os alunos mais interessados e pudesse abranger essa área para ele também de estágio e que nós pudéssemos ter um aproveitamento disso aí. E tivemos muitos alunos do Senai e também da faculdade. Da faculdade foi através de professores, nós tivemos um professor da faculdade que foi despedido que que participasse do estágio para esses alunos. E também através de companheiros nossos, da época de faculdade e também do cotidiano nosso. Bacana. Então, assim, pelo que eu vi, demonstrar interesse em sala de aula também é um fator que ajuda o aluno a conseguir um estágio. O Jefferson Thompson está aqui comigo de novo nesse bloco. Queria saber, Jefferson, a postura do aluno em sala de aula influencia também nas futuras contratações? Os professores aí são um bom canal para ele conseguir um estágio. O aluno tem que demonstrar interesse também, não é? Marielle, foi interessante o que o Corgozinho colocou. Ele encarou o estágio como um aprendizado de sala de aula e aprendizado profissional. Então, quer dizer, não é porque existe uma descaracterização de um e de outro, ou uma caracterização pela lei, que ele deve se entender que ele tem mais ou menos responsabilidade. A responsabilidade é inerente à pessoa. E é lógico que quando há um encaminhamento, há uma indicação, as pessoas têm essa preocupação muito grande de indicar aqueles alunos que têm tanto qualificação técnica, conhecimento acadêmico e um perfil de responsabilidade também. Então você tem que conciliar essas 3 posições aí, né? Aquele aprendizado de sala de aula, né? A competência em poder exercer a profissão e o cidadão para poder preencher esse espaço no programa de estágio, tanto para a escola quanto para a empresa, com o nível de satisfação que seja legal para as 3 partes. Bacana. Jefferson, quando você estava estudando, assim, né, no seu momento acadêmico, você chegou a fazer estágio? Como é que foi essa questão? É interessante porque primeiro eu fiz o ensino médico, naquela época chamava ensino científico, no Colégio Polivalente, né? Aí o pessoal companheiro. Então, não tinha que comentar aqui no Colégio Polivalente. Depois eu fiz o técnico em contabilidade. No técnico em contabilidade já tinha uma expectativa que a gente pudesse ter algumas horas que fossem vinculadas ao programa de estágio. E a grande oportunidade que eu tive de aproximar e me decidir depois profissionalmente, quando eu fui fazer primeiro ciências contábeis e depois fazer administração. Então, assim, a vivência, às vezes a pessoa tem aquela coisa de assim, eu não me defini profissionalmente ainda,
né? Quando você sai do ensino médio, geralmente você sai muito cru ainda com relação a essa expectativa do que o mercado de trabalho te oferece. No caso do ensino médio profissionalizante, que o Chico colocou, ele já está mais próximo. Na faculdade ele é essencial, porque o que acontece? Por que ele é permitido desde o primeiro período? Justamente para que o aluno possa se entender, porque às vezes ele ingressa num curso que ele ainda não se identificou vocacionalmente com ele. Tem cursos que você já sabe que você quer antes de entrar dentro da faculdade, e tem alguns que você conquista e é conquistado pelo curso. Então, quando ele consegue entrar na faculdade, e a faculdade abre essas portas, né? O ensino superior abre as portas do estágio, ele vai conseguir realmente identificar se é ou não a profissão que ele deseja para a vida dele. Entendi, bacana. E hoje, assim, a gente percebe que talvez esteja mais fácil conseguir um estágio, assim, por essa questão de regulamentação, né? Eu acho que as próprias empresas estão percebendo a importância, né, também do estagiário, dando valor a esse profissional que não é formado ainda, mas tem um interesse, pelo menos, em aprender, talvez até mais do que um profissional que já está ali formado. Então, hoje, é mais fácil conseguir um estágio do que antes? Olha, Marielle, eu tinha uma percepção, eu assumi a coordenação acadêmica da faculdade recentemente, mas eu tinha uma percepção dentro dos cursos de Ciências Contábeis, Administração e Gestão Comercial, que são os cursos que eu coordenava até então na faculdade. E era um volume, assim, semanalmente, um grande volume de contratos de estágios que eu assinava. Na condição de coordenador acadêmico hoje, eu passei a ser referência disso para a faculdade inteira, e o volume aumentou significativamente. E aí a gente começa a perceber a estrutura da faculdade para dar suporte a esse aluno. No caso da Faculdade Pitágoras, nós temos um setor responsável por acompanhar esse aluno, por preparar os convênios, por conveniar a empresa à faculdade, porque existe uma relação de responsabilidade, existem seguros que são feitos por estagiário. Então, é necessário que a faculdade também ela esteja bem preparada, porque ela é responsável também por esse aluno que está fazendo esse relacionamento da empresa. Então, eu vejo que as facilidades realmente são muito grandes. Bacana. E agora, nós vamos conversar com a nossa plateia, porque parece que já tem alguém com dúvida aqui, querendo perguntar alguma coisa para os nossos convidados. Quem que tem dúvida aqui? É você. Olha que bacana. Qual que é o seu nome? Otávio. Otávio. Otávio, você tem dúvida para os nossos convidados? Qual que é a sua dúvida? Dentro de uma empresa, quais são os critérios observados para cada estagiário? Critérios para avaliação. Observados e avaliados para cada estagiário. Entendi, bacana. Bom, então acho que nós vamos conversar com o Francisco, né, que contrata estagiários. Então, Francisco, quais são esses critérios observados em um estagiário? Uma coisa importante, que até o Jefferson colocou, é a desenvoltura da pessoa na empresa, ou do profissional, né? Nós conversamos aqui, ouvimos que tem profissionais, tem estagiários que chegam na empresa e começam a fazer serviço de uma pessoa do nível maior. Então esse nível, ele vai alcançar de qualquer jeito dentro da empresa. E depende da facilidade dele de aprendizado. Esse é um critério básico, para que você mantenha futuramente aquela pessoa dentro da empresa. Entendi. Fabiano, você acha que esse foi um elemento que garantiu assim, a sua contratação? Ou tiveram outros fatores que você esforçou aí mesmo para se manter nessa empresa? No meu caso, foi a dedicação e a atenção no meu caso, ao paciente, né? Entendi. Tratá-lo com respeito, nunca como sou estagiário, vou fazer do jeito, qualquer jeito tá bom. Não, sempre tratar com respeito e com atenção ao paciente. Bacana. Prestou atenção? Vamos dar um brinde para ele? Palmas. Pegando aqui o brinde e também um CD do Léo, que também disponibilizou aqui pro pessoal. Bacana. Muito obrigada pela sua colaboração. Gente, palmas para ele de novo. Acho que a gente pode ouvir uma música agora. O que vocês acham? Vocês querem música? Então vamos tocar a música, Léo. Pode falar um pouquinho do meu trabalho? Pode? Não, gente, vamos conversar então antes de tocar a música. Conta um pouco pra gente. Se alguém quiser estar conhecendo melhor o meu trabalho, viu? Pode estar entrando no Facebook, procurar o Léo Teixeira, o YouTube e outras redes sociais, né? MySpace, Orkut. Pode estar que a gente vai estar interagindo com vocês, com todo carinho, viu? Bom que vai estar a minha agenda de shows, por onde a gente vai e passa, né? Porque, graças a Deus, nós estamos aí levando o nome de Divinópolis para todo o Brasil, como assim, em São Paulo, em outras regiões. Em fevereiro eu estava em Goiás,
levando o nome aqui da nossa cidade, que eu tenho certeza que é importantíssimo para nós, né? Bacana. E o próximo show vai ser? Vai ser no dia 17, nós já estamos aqui no hangar. Bacana. Viu? Natal Solidário. Isso aí, então vamos Beleza? de Todo mundo música. convidado, né, galera? Esse é um pedido da plateia que pediu aqui, tchererê, tchê, né, do Gustavo Lima, é isso? Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, se ligue, o reggae é bom. Menina, fica à vontade, entra, faça festa, depois... E gata, me liga, mais tarde tem balada, quero curtir com você na madrugada, dançar, pular, e hoje vai rolar. Gata, me liga, mais tarde tem balada, quero curtir com vocês na madrugada, dançar, pular, e hoje vai rolar. E o tchê tcherere tchê tchê tcherere tchê tchê tcherere tchê tchê tcherere tchê 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 tchê. Ela é o terceira com você, tcherere tchê tchê tcherere tchê tchê tcherere tchê tchê tcherere tchê 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 tchê. Bora com vocês, hein? Se você me olhar, o que é, gente? Te pegar e depois curtição. E hoje vai rolar. E gata, me liga, mais tarde tem balada, quero curtir com vocês na madrugada, dançar, pular. E hoje vai rolar. Gata, me liga, mais tarde tem balada, quero curtir com vocês na madrugada, dançar, pular. E hoje vai, o que é? Tchê tcherere tchê tchê tcherere tchê tchê tcherere tchê tchê tcherere tchê tchê tchê. Ela é o terceira com você, tcherere tchê tchê tcherere tchê tchê tcherere tchê tchê tcherere tchê 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 tchê. Ela é a terceira com vocês. Vamos lá, vamos ensaiar com vocês agora pra ficar bonito demais. Vem cá, agora. Tchê tcherere tchê tchê. Ela é a terceira com vocês. Tcherere tchê tchê. Tchê tchê. Ela é a terceira com vocês. Tchê, tcherere, tchê, tchê. Estamos aqui com o nosso DJ Tidos também animando o pessoal. DJ, tudo bom com você? Tudo bem, mano. Que bom, bacana. Olha só, eu queria saber como é que eu faço pra te encontrar aí na internet. Pra me encontrar na internet é só acessar djtidos.com. Lá tem todos os meus contatos pra vocês me acharem no Facebook, Twitter, Orkut e tudo mais. Bacana, o DJ que tá baladando Divinópolis todo final de semana. Mas agora nós vamos conversar com os nossos convidados. Deixa eu passar por aqui, porque eu tô passando pelo lugar errado. A produção vai me xingar. Mas, na verdade, agora nós vamos falar sobre o estágio novamente com os nossos convidados aqui. Eu tenho uma dúvida a respeito da postura das pessoas em relação ao estagiário. Se existe algum tipo de preconceito ou discriminação, porque é um profissional que, assim, não é um profissional formado, mas ele tá ali com o interesse de aprender e de fazer parte também da rotina da empresa. Então, Fabiano, você sentiu que existiu essa exploração ou esse preconceito por parte da empresa com você? No meu caso, no preconceito não. No meu caso, pelo contrário, eu fui até muito bem recebido pela empresa e hoje eu estou lá. Bacana. Então, mas existem empresas que contratam um estagiário com essa intenção mesmo, né? De pagar pouco e ter um serviço de uma pessoa que está ali interessada, disposta a aprender, e às vezes não é tão valorizado assim. Mas o Francisco, ele é engenheiro e ele também contrata pessoas como estagiárias na sua empresa. Eu queria saber, a partir de que momento ele reconheceu a importância desse estagiário como uma pessoa interessada, que está ali disposta a aprender e pode também trazer muitos benefícios para a empresa. O estagiário, quando ele entra na empresa, primeiro ele vai se adaptar ao pessoal. Daí, você começa a ver a interação dele dentro da empresa, ver a capacidade de aprendizado dele e para você ter uma melhor definição se você pode continuar com esse processo ou não. Que aí cabe a desenvoltura, como eu falei antes, cabe a situação de querer aprender, porque a teoria é uma coisa, a prática é totalmente diferente. Isso mesmo, você gente. leva muita teoria para a prática, mas é muita diferença nisso aí. Com certeza. Essa questão de teoria e prática, assim, o Jefferson também sabe muito bem a respeito disso. Porque aqui, enquanto coordenador dos cursos da Faculdade de Pitágoras, ele conhece o lado da faculdade e conhece o lado da empresa também. Então, é um acordo onde as duas partes têm que ganhar alguma coisa, não é? Existe uma preocupação muito grande nossa hoje em instrumentalizar o conhecimento. Ou seja, colocar a teoria em prática. Então,
Isso faz parte do cerne do projeto pedagógico dos cursos da Faculdade Pitágoras. E isso é que tem, junto com a legislação, mudado esse conceito que antigamente tinha de um profissional com uma certa qualificação e uma mão de obra barata, para entender que hoje nós temos a possibilidade de pegar esse estagiário e efetivá-lo como funcionário dentro da empresa, né? Nós quadruplicamos esse número aqui dentro da Faculdade Pitágoras. E aí também vale a pena a gente lembrar o seguinte, agradecer aquelas empresas que acreditam na Faculdade Pitágoras, na seriedade do projeto. Hoje nós temos um departamento dedicado a trabalhar com o estagiário e com os estágios, né? Então agradecer essas empresas que acreditam no nosso trabalho e convidar aquelas que ainda estão com desejo, né, de ter esse profissional, né, de ter esse estagiário, um futuro profissional dentro da sua empresa. A Faculdade Pitágoras está de portas abertas para poder fazer novos convênios. Bacana. Bom, tem um recado aqui também para a gente dar para o pessoal, aproveitando o gancho do Jefferson. Tem vestibular agendado na Faculdade Pitágoras todas as quartas e sábados às 2 horas da tarde. Então você que está pretendendo fazer um curso superior, entrar aqui na Faculdade Pitágoras, é só acessar o www.vestibularja.com.br e agendar o seu vestibular e participar também dessa vida acadêmica. Gente, estamos chegando ao nosso final, mais um Gente que Pensa. Eu queria agradecer ao Jefferson, todos os nossos convidados que também participaram do primeiro bloco, mas também ao Francisco e o Fabiano que estão aqui com a gente, discutindo. O pessoal da Escola Estadual Martins Ciprien, que esteve aqui animando o nosso Gente que Pensa. O nosso querido Léo Teixeira, que estava aqui tocando um sertanejo bacana para o pessoal. A nossa produção, todo mundo que participa para que esse programa saia e traga informações para você que está aí na sua casa, nos assistindo, ou não, também pelo YouTube, não é? Nós temos aqui um canal no YouTube onde você pode acompanhar todos os nossos programas. E é isso. Esse é o Gente que Pensa. Acho que a gente pode ouvir uma música, não é? Então vamos ouvir uma música. Gente, muito obrigada. Eu sou Marielle Zumbach, esse foi o Gente que Pensa. Vamos ouvir mais uma música e encerrar o nosso programa. Isso, já agradecer, meu. Agradecer a todos vocês e aqui do Gente que Pensa. Muito obrigado pelo convite. Também deixar um telefone de contato, se alguém quiser estar contratando o Léo Teixeira. 037 3214 9209 ou 0 operadora 37 8819 9147 ou pelas redes sociais, Facebook, Twitter, entre outros. Vamos lá. E daí, se eu quiser farriar, toma todas um açaí pra namorar, o que é que tem? Foi você quem falou que a paixão acabou, se eu me lembro eu não sou de ninguém. Então deixa nós viver nossa vida, né? E daí, foi você quem falou, mas um dia passou e o mundo não parou. Tô aqui, confesso, fraquezei muito tempo, chorei, só Deus sabe como eu sofri, mas eu fui humilhado, despedi pra voltar. Se você não me quer, então sai do meu pé, faça o que eu quiser. E daí, se eu quiser farriar, toma todas um açaí pra namorar, o que é que tem? Foi você quem falou que a paixão acabou. Se eu quiser farriar, foi você quem falou que a paixão acabou, que eu me lembro, eu não sou de ninguém. E daí? E daí? Foi você quem falou, mas um dia passou e o mundo não parou. Tô aqui, confesso, fraquezei muito tempo, chorei, só Deus sabe como eu sofri, mas eu fui humilhado, despedi pra voltar. Se você não me quer, então sai do meu pé, faça o que eu quiser. E daí, se eu quiser farriar, foi você. Se eu quiser farriar, foi você quem falou que a paixão acabou, que eu me lembro, eu não sou de ninguém. E daí? Valeu, gente!